para gravar. Vou apresentar a tela. Estão vendo minha tela? Sim. Então vamos lá. Thaís, começa a leitura para a gente. Complete o quadro a seguir conforme o exemplo. Olha o exemplo. Diferença do quadrado, a diferença de dois termos. Vamos lá. A menos B ao quadrado. A menos B vezes A menos B, que a distributiva vai ser A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. O resultado, somando os termos semelhantes, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Vamos lá, x menos y ao quadrado. O produto. Só um minuto. O produto. X menos y vezes x menos y. A distributiva x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Menos y vezes x, menos xy. Menos y vezes menos y, mais y ao quadrado. O resultado, somando os termos semelhantes, vai ser x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. M menos n ao quadrado. Como que vai ficar? Ó, m menos n. Nossa. M menos n vezes m menos n. O resultado, m ao quadrado menos m vezes n menos m vezes n mais n ao quadrado. Somando os termos semelhantes, m ao quadrado menos 2mn mais n ao quadrado. Tranquilo, meninos? Pode prosseguir? Nono? Pode continuar. O que você observa em relação à quantidade de termos de todos os resultados encontrados? O que ele é? Trinômio. Um trinômio, ou seja, tem três termos. Ainda sobre o resultado obtido em cada item, que regularidade você observa em relação a cada termo? Meninos, aí vem o quê? A regrinha. Eu vou digitar aqui a regrinha aqui embaixo. Quadrado do primeiro termo menos duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, Essa é, mais o quadrado Vitor, essa é a resposta da B? do segundo. Aham. Vou aumentar a letra para quem não fez. Tranquilo, meninos? Ou alguma dúvida? Tranquilo. Pode continuar? Alguém está fazendo a correção? Eu tô fazendo, peraí. Certo.
Pode continuar? Nono? Pode. Deixa eu ver quem entrou. Thaís já tinha falei bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Murilo. Bom dia, Ana Laura. Senti sua falta ontem. O que aconteceu, Ana Laura? Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia, Giovana Lívio. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Aurélio. Número 2, Giovana Lívio, você lê pra gente? Observe a medida dos lados do quadrado a seguir. A. Determine o monômio que representa a sua área. A área aqui desse quadrado aqui todinho, ó. A área do quadrado é lado vezes lado. 3A. Opa. 3A vezes 3A. Vamos multiplicar 3 vezes 3, 9. A vezes A ao quadrado. Essa é a área. Aí vem a pergunta da B. Lê pra gente, Giovana Lívio. Se os lados desse quadrado medissem 2 unidades a menos, qual trinômio quadrado perfeito representaria sua nova área? Olha só. Imagina que vocês tirem 2 unidades do lado desse quadrado. Ficaria um quadrado menor, com os lados medindo 3A menos 2. 3A menos 2. Para mim calcular a área, 3A menos 2 ao quadrado. Vamos aplicar a regrinha. Qual que é a regrinha? Quadrado do primeiro termo, 3A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo, 3A ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. A elevado ao quadrado, A ao quadrado. Negativo com positivo, negativo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12A. Mais 2 ao quadrado, 4. Tranquilo, nono? Alguma dúvida? Nono. Tranquilo. Alguém está fazendo a correção? Não? Vamos lá, desenvolva os produtos notáveis. Número 3. Letra A. M menos 5 ao quadrado. Aplicando a regrinha, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. O resultado vai ser quadrado de m, m ao quadrado, menos 2 vezes m, 2m, vezes 5, 10m, mais 5 ao quadrado, 25.
Posso continuar? Ana Laura? Peraí, Vitor. Tô corrigindo. Tá. Ana Laura, Oi. tá tranquilo? Tá. Você assistiu a aula ontem? Assisti. A gravação? Sim. Deu para entender um pouco? Deu pra entender. Qualquer coisa você pergunta, viu? Tá bom. Olha só. Vamos lá. 5x menos 4 ao quadrado. Ó, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Desenvolvendo 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado, x ao quadrado. Menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. 40 vezes x, 40x. 4 ao quadrado, 16. Giovana Diniz, Oi. você pediu para esperar? Você errou alguma coisa? Se for com dúvida em alguma coisa? Não, eu tava só vendo mesmo. Ah, tá. Qualquer coisa pergunta, viu? Tá bom. Matheus, Oi. tá ok? Ok. Laura, Tá ok. Luana, Ok. então vamos lá, ó. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Desenvolvendo, vai ficar 16 menos 2 vezes 4, 8. 8 vezes y, 8y, mais y ao quadrado. A letra D, deixa eu olhar aqui na apostila, é uma fração. M sobre 3 menos 4 ao quadrado. Vamos lá. Quadrado do primeiro termo, m sobre 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvendo isso aqui, lembrando que na fração elevada ao quadrado, tanto numerador como denominador, a gente tem que levar ao quadrado. M ao quadrado, m ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Deixa eu só ver quem está aqui entrando. Gilberto. Menos 2 vezes m, 2m. 2m vezes 4, 8m. Sobre 3. Mais 4 ao quadrado, 16. Bom dia, Gilberto. Letra E. C ao quadrado menos 2D ao quadrado. Meninos, pode continuar? Tiveram alguma dúvida nessa da fração? Nono, pode continuar? Pode. C ao quadrado menos 2D ao quadrado. Vamos lá. Regrinha, quadrado do primeiro termo, C ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Olha só, C ao quadrado, eu conservo C e multiplico os expoentes. C à quarta. Menos 2C ao quadrado vezes 2D, 2 vezes 2, 4. C ao quadrado vezes D, C ao quadrado, D.
mais 2D ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. D ao quadrado, D ao quadrado. Tranquilo? Murilo, tranquilo? Tranquilo. Aurélio? Tranquilo. F. 3x à quinta menos y à quarta ao quadrado. Vamos lá. Quadrado do primeiro termo. 3x à quinta ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo, 3x à quinta, vezes o segundo, y à quarta, mais o quadrado do segundo termo. 3x à quinta ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3. X à quinta ao quadrado, conserva o x e multiplica os expoentes. 5 vezes 2, 10. Menos 2 vezes 3, 6. X à quinta vezes y à quarta, x à quinta, y à quarta. Mais y à quarta ao quadrado, conserva o y, multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Tranquilo, meninos? G. P menos 0,5 ao quadrado. Regra, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Quadrado do primeiro termo, P ao quadrado, menos 2 vezes P, 2P. 2P vezes meio, 1P. Mais, quanto que é 0,5 ao quadrado? 0,25. Tranquilo, meninos? Pode continuar? Tranquilo. Por fim, H. 10 menos 8x ao quadrado. Regrinha. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Quanto que é 10 ao quadrado? 100 menos 2 vezes 10, 20. 20 vezes 8, 160. Mais 8x ao quadrado, 64x ao quadrado. Tranquilo, meninos? Pode continuar? Pode. Lavínia, lê pra gente o 4. Assinale V para as igualdades verdadeiras e F para as falsas. Escreva as falsas de modo que elas se tornem verdadeiras. Vamos lá. Pra gente assinar verdadeiro ou falso, a gente vai ter que, de qualquer jeito, fazer a distribuição. A primeira coisa, 5x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos fazer, ó, o quadrado do primeiro termo,
5x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado, conserva o x, multiplica o expoente. X à quarta. Menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes x ao quadrado, 10x ao quadrado. 10x ao quadrado vezes y, 10x ao quadrado, y. Mais y ao quadrado. Tranquilo? Então, a primeira é verdadeira ou falsa, gente? Falsa. Falsa. E vocês já escreveram o certo. A letra B eu vou desenvolver aqui, ó. 0,5 menos a ao quadrado. Vamos lá. Quadrado primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvendo 0,5 ao quadrado, 0,25. Menos 2 vezes meio, 1. 1 vezes a, 1a. Mais a ao quadrado. A segunda, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por fim, letra C. Ó, B menos 1/5 ao quadrado. Ó, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Desenvolvendo B ao quadrado. B ao quadrado. Menos 2 vezes B, 2B. 2B vezes 1, 2B sobre 5. Mais 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. Tranquilo, nono? Tranquilo. A letra C é verdadeira ou falsa, então? Alguém está fazendo a correção? Nono? Laura, lê o 5 pra gente, por favor. Os lados da moldura de uma obra cujo formato é quadrado medem 100 centímetros e têm sempre a mesma largura, como mostra a figura ao lado. Indicando a largura da moldura por y em centímetros, faça o que se pede. A. Determina a expressão que representa a área do quadrado em centímetros quadrados sem a moldura. Gente, a área do quadrado sem a moldura é daqui, ó. O lado dele até aqui. E daqui até aqui. Vocês concordam para mim que esse lado vale, tudo não vale 100? Com a moldura não vale 100? Se eu tirar a moldura, vai ser 100 menos 2y, porque eu tenho 2y em cada lado. Concorda, o nono ano? Nono? Nono? Aham. Concordo. E aqui do lado também é 100 menos 2y.
Para você fazer a área, você vai pegar o lado 100 menos 2y ao quadrado. Distribuindo, fazendo a regra, quadrado do primeiro termo. Bom dia, Zé Arthur. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Meninos, 100 ao quadrado. Quanto que é 100 vezes 100? 10.000. 10.000. Menos 2 vezes 100, 200. 200 vezes 2, 400y. Mais 2y ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado, y ao quadrado. Tranquilo? Posso continuar, Giovana Diniz? Pode. Meninos, calcule a área destinada à moldura em centímetros. Aí que vocês veem. A área da moldura, gente, é a área todinha do quadro, 100 vezes 100, menos a área do quadro sem a moldura. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. 100 ao quadrado, menos toda essa expressão que vocês acharam aqui, ó. 10.000 menos 400y mais 4y ao quadrado. Vamos lá. Quanto que é 100 ao quadrado? 100 vezes 100? 10.000. Vamos fazer o jogo de sinais aqui, ó. O oposto de todos esses números vai ficar menos 10.000 mais 400y menos 4y ao quadrado. Certo? 10.000 menos 10.000, zero. O que vai sobrar, então? 400y menos 4y ao quadrado. Essa é a área da moldura. Pode continuar? Continuando. Determine a área do quadro sem a moldura para y igual a 8 centímetros. Lá na letra A gente achou a área do quadro sem a moldura, que é 10.000 menos 400y mais y ao quadrado. Vamos só substituir os valores. 10.000 menos É 4y 4... ao quadrado? Hã? É 4y ao quadrado. 4y ao quadrado, desculpa, esqueci. Obrigado, Lavínia. 8 mais 4 vezes 8 ao quadrado. 10.000 menos. Meninos, quanto que é 400 vezes 8? Quatrocentos vezes 8. 3.200. 3.200. Mais, quando eu faço 8 ao quadrado, eu acho 64. Quanto que é 64 vezes 4? 250 aí? 10.000 menos 3.200 mais 256. Dá quanto, meninos? Meninos? Quanto? Que eu não estou escutando? Estou esperando. Posso passar ou tem alguém fazendo a correção?
Nono. Nono. Pode passar. Pode passar. Alguma dúvida nessa questão, gente? Vamos continuar. Dentro de produtos notáveis, a próxima parte que vocês têm que saber para ajudar lá na resolução dos exercícios de equação do segundo grau é o produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos lá. Lavínia, o que é produto? Resultado da multiplicação. Então, o resultado da multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Como assim, professor? Por exemplo, A mais B vezes A menos B. É o produto, o resultado da multiplicação da soma pela diferença. Para desenvolver isso aqui, o que a gente faz? Ó, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Mais B vezes A, AB. Positivo com negativo, negativo. B vezes B, B ao quadrado. Tranquilo até então? Meninos, Murilo, Sim. Matheus, Sim. somar os termos semelhantes, meninos. A ao quadrado menos AB mais AB, corta. Vai sobrar menos B ao quadrado. Tranquilo? Meninos, tranquilo? Tranquilo. Outro exemplo. X mais 3 vezes x menos 3. Vamos fazer a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Mais 3 vezes x, mais 3x. Positivo com negativo? Negativo. 3 vezes 3, 9. Vamos somar os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? Menos 3x com mais 3x, corta. O resultado vai ser x ao quadrado menos 9. Meninos, quando acontece isso aqui, ó, o produto da soma pela diferença, vocês conseguem identificar uma regrinha aí também? Conseguem? É o quadrado do primeiro. Não sei. É isso mesmo, Lavínia. O quadrado do primeiro Menos o quadrado do segundo? menos no quadrado do segundo. Então, a regrinha, anota para mim na apostila ou algum cantinho aí, por favor. Regra do produto da soma pela diferença de dois termos. Qual que é a regra? No resultado
aparece o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Anotou? Matheus? Tô anotando. Olha o tanto que fica mais fácil com a regra, menino, sem precisar fazer a distributiva. Presta atenção aqui, ó. M mais 5 vezes M menos 5. Direto pela regra, Lavínia, o que eu vou fazer primeiro? Quadrado do primeiro. Menos e agora? Quadrado do segundo. Pronto. Viu como é mais fácil? Quando for o produto da soma pela diferença. Outro exemplo. 5a quarta menos b ao cubo mais b ao cubo vezes 5a quarta menos b ao cubo. Os termos são iguais. Vamos lá. O quadrado do primeiro termo, 5a quarta ao quadrado, menos o quadrado do segundo, b ao cubo ao quadrado. Murilo, tá ok? Sim. 5 ao quadrado, 25. A quarta ao quadrado, conservo A, multiplico o expoente. Menos B ao cubo ao quadrado, B à sexta. Alguma dúvida? Mariana? Não. Giovana Diniz? Também não. Aurélio? Também não. Matheus? Também não. Rafael? Não. Thaísa? Não. Mariana, eu já falei. Luana? Não. Laura? Não. José Arthur? Presente. Alguma dúvida? Ana Laura? Não. Rafael, já perguntei. Giovana Lívio? Não. Lucas? Arthur? Certeza, Arthur? Gilberto Filho? Meninos, vou terminar agora. Não vou passar exercício agora. A gente vai fazer exercício na próxima aula. Vocês têm aula agora? Tem. No segundo horário, vocês têm aula? Sim. Ah, não. Então, na próxima aula a gente faz exercício e eu espero vocês 9 horas, certinho? Muito obrigado, viu? E até a próxima aula. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.